Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu de novo aqui, Alexandre, professor de Química. Hoje, na nossa segunda aula, né, nós vamos corrigir a lista de exercícios que estão com vocês, tá bom? Essa lista de exercícios está ligada à minha primeira aula que eu coloquei para vocês, né? Que em relação à matéria, energia, corpo, objeto, propriedades da matéria, tá ok? Então, nessa questão 1, nós estamos tratando da importância da energia. Então, assim, vocês são nono ano, mas muito em breve vão fazer vestibular, né? Ensino médio, vocês vão fazer no primeiro ano, talvez, aqueles processos de acesso seriado, como o PAS da UNB, o PAES da UFO, da UEG. Então, tem vestibulares que você faz seriado, né? Primeiro ano, segundo, terceiro, e o próprio Enem também aborda muito essa questão da energia, tá? Pois bem, o que acontece? Quando você trabalha com tem até uma frase importante, né? Que é difícil a gente se imaginar num mundo que não tenha, por exemplo, energia elétrica, né? Não dá nem para imaginar como é que seria a nossa vida sem energia elétrica, não é? Então, aí tem uma introdução, um texto que fala das várias formas de energia, não é isso? Então, fala assim, vamos ler o texto juntos. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Então, tem a energia que eu vou criar vem de uma fonte, né? Por sua vez, a energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins, com base nas energias elétrica, térmica, elástica, cinética, química e luminosa. Indique para cada imagem o tipo de energia, né? Então, nós temos aqui o Sol, a energia solar, né? Poderia ser energia solar. Entretanto, não tem aqui a opção energia solar, mas tem aqui a energia, se você observar bem, luminosa. Não tem? Quando a energia luminosa, por exemplo, na fotossíntese, acontece com a energia luminosa, né? Então, essa primeira aqui, no caso, a gente poderia encaixar perfeitamente como energia aqui, né? Vamos colocar aí. Nesse caso aqui, seria energia luminosa. Ok? Na segunda, aqui temos uma água em ebulição, uma água que está aí, no caso, fervendo. Então, o que fez essa água ferver? Foi energia térmica. Então, a segunda aí, vamos colocar lá, né? Então, a segunda fonte de energia que propiciou com que essa água entrasse em ebulição, no caso aí, é energia térmica. Tá certo? Então, vamos lá. Então, ficou aí energia luminosa e energia térmica. Pois bem, vamos ver aqui as outras imagens. Então, temos aqui um ciclista
nesse caso aí, ele está movimentando, né? Que energia, então, se encaixaria aqui? Energia cinética. Quando nós observamos a hidrelétrica, você está vendo a água aí movimentando. Se essa água estivesse lá na barragem parada, eu teria uma energia que nós trabalhamos lá na nossa aula introdutória, que seria energia potencial gravitacional. Lembra? Entretanto, não está a opção aí, né? Não tem energia potencial aí. Tem? Não tem. Então, como a água está movimentando, eu poderia também colocar, no caso aí, energia cinética. Tá ok? Então, ficou cinética e cinética. Se você voltar aqui um pouquinho, você não consegue visualizar aí, no caso, vamos verificar aqui, né, nas opções, tá vendo? Então, aqui eu tenho elétrica, elástica, cinética, luminosa. Agora, se você for trabalhar aí, isso aqui é uma hidrelétrica, não é? Então, portanto, após a cinética, que rodou a turbina, eu vou ter a conversão da energia cinética em energia elétrica. Então, a energia elétrica aí, ela seria a consequência do movimento da água, da turbina, tá? Ok? No outro caso aqui, nós temos um combustível, né, que depois vai ser queimado no motor do carro, do automóvel, da moto, seja o que for, e vai gerar movimento. Essa energia aí, nós chamamos de energia potencial química, né? Então, se eu for lá em cima procurar, a energia que se encaixa aí, no caso, é isso aqui, ó, energia química. Tá vendo? Então, e a última imagem lá, se você observar bem, é energia potencial elástica, não é? Observa uma coisa, como sobrou só a opção elétrica aqui, né? Então, vai ficar como? Aqui nós temos energia aqui cinética resultando em elétrica, tá? Aqui nós temos energia química, energia potencial química. E aqui, no caso desse estilingue, né? Como você vai fazer Então, a energia seria energia elástica. Tá ok? Tranquilo? Vamos para a questão 2. A questão 2 fala o seguinte: uma fonte de energia é de onde a energia surge. Ok, atualmente o ser humano explora diferentes fontes de energia, como o sol, destacando aqui, ó, a palavra sol. Olha lá, vento, tá vendo? E água, ok? Então, você tem aí o vento, tem energia eólica, né? Quando tem o sol, energia solar. Aí fala, as energias produzidas pelo sol e pelo vento, só pelos dois, sol e vento, são chamadas de... Então, qual a opção que encaixa aí? No caso, alternativa A, né? Porque a energia do sol é a solar e a do vento é eólica, né? Nuclear tem que ter um reator, que é de fissão, que usa urânio, né? Hidrelétrica, que vem no caso da água, hidroágua, né? Hidrelétrica, no caso, água. Então, a que encaixa aí é a alternativa A, ok? Questão 3. É muito comum
quando você observa um aparelho, né, de ar-condicionado, ou um freezer, geladeira, muitos trazem esse selo da Procel, né? Esse selo fala o quê? Que este produto consome menos energia. Então, é um selo que indica que é um aparelho que é adequado, que gasta menos energia. Aí ele fala aqui o seguinte, né? O consumo de energia elétrica tem aumentado no comércio, nas indústrias, nas residências. Para economizar energia elétrica, precisamos seguir orientações importantes. A figura acima é conhecida como selo da Procel. Identifica aparelhos que consomem menos energia. Com base no texto e na imagem, atitude que contribui para a diminuição do consumo de energia elétrica é. Então, o que ele está falando aí, né? De acordo com a imagem, o que vai ajudar a reduzir, que vai ajudar a diminuir o consumo de energia, né? É para o ar-condicionado? Não. É de televisão ligada? Não. É evitar lâmpada de LED? Lâmpada de LED tem que ser usada, né? No lugar daquela incandescente, devemos utilizar lâmpadas de LED, são mais econômicas. Se eu de forma alguma, se eu deixar essa porta da geladeira aberta, eu vou provocar ali um consumo, um gasto de energia gigante, porque vai ter, o motor tem que trabalhar mais para manter ela fria, né? Comprar aparelhos elétricos identificados com o selo Procel. Então, sem dúvida, né, gente? Sem dúvida, a alternativa porque a pergunta está falando a relação desse selo com o consumo de energia elétrica. Então, no caso aí, a alternativa é. Tranquilo? Vamos fazer então agora a questão 4, né? A questão 4 é ligada às propriedades da matéria, ok? Pois bem, a questão 4 pede para que nós façamos uma associação, né? Associe as afirmações com a propriedade correspondente. Na nossa aula de introdução das propriedades da matéria, ficou bem claro isso, lembra? Que a gente falou de massa, volume, inércia, falamos de divisibilidade, né? Falamos de impenetrabilidade, falamos de compressibilidade, lembra? Nós também falamos de elasticidade, então vamos ter que fazer aqui uma relação entre o ato que está sendo colocado em A, B, C, D, F, assim por diante, com a propriedade correspondente. Então, vamos ver aqui a propriedade A, né? O que o A está falando? Ele está falando que açúcar dissolvido em água. A dissolução, pessoal, tem a ver com qual propriedade? Aqui, ó. Então, o A é esse aqui. O A está ligado à solubilidade. O B, o bolo partido em pedaços. Lembra que eu falei que você parte uma matéria sem alterar a sua composição, né, no caso, isso é uma propriedade chamada divisibilidade. Então, isso aqui é o B, ó. B. C, quantidade de matéria em um corpo. Essa quantidade é relativa à massa, porque se você for olhar o espaço que ele ocupa, a extensão já é volume. Então, essa quantidade de matéria em um corpo é massa. Então, esse C aí, aqui, corresponde à massa, ok? D, propriedade que possibilita um corpo ocupar lugar no espaço. Então, o que vai fazer o corpo ocupar lugar no espaço? Nesse caso, o que o D está falando? É volume, não é? Ocupar lugar no espaço corresponde ao tamanho desse corpo
no caso aí vai ser volume. Então, o D aí é volume. Muito bem. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Essa propriedade chama-se impenetrabilidade, né? Então, o E aqui corresponde à impenetrabilidade. Tá ok? F, propriedade que o corpo tem de permanecer no seu estado de repouso e em movimento. Então, se um corpo está em repouso, ele tende a ficar em repouso. Você tem lá, né, uma bola de boliche na mesa parada, ela tende a ficar parada. E se eu tiver ela dentro de um ônibus, você frear, ela vai tender a continuar o movimento. Isso é o princípio da inércia. Então, esse F aqui o F vai ser a inércia. Ok? G, diminuição do volume sob a ação de uma força. Então, você aperta e ele comprime. Essa propriedade, eu falei na outra aula, que é muito comum no caso dos gases, né? Chama-se compressibilidade. Vamos procurar aqui, então. Então, esse G aí corresponde à compressibilidade. É o G. E por último, o que sobrou foi o H, né? Que é retorno ao volume e à forma inicial quando cessa a compressão. Então, eu posso pegar uma mola, comprimir, ela volta onde estava. Eu pego um elástico, eu vou tensionar o elástico até um ponto que é possível e volta. Isso é uma deformação elástica. Isso corresponde, no caso aí, à elasticidade. Então, a propriedade H, no caso, corresponde à elasticidade. Tá ok? Bom, a questão 5 pede o seguinte: identifique quais dos seguintes exemplos são considerados matéria. Lembra o que nós explicamos? Matéria possui massa e ocupa lugar no espaço, não é? Então, o som. Será que o som aí, pessoal, o som é matéria? Eu creio que não, né? O som corresponde à energia sonora. Então, não é matéria. Então, o som está fora. O som não é matéria. Frio. Frio é matéria? Não. Frio é uma sensação térmica, né? Frio e calor está fora. Esse sal aqui é matéria? O sal de cozinha é matéria? Com certeza. Então, sal é matéria. A pergunta agora é a seguinte: fumaça é matéria? Será que fumaça tem massa? Ocupa lugar no espaço? Sim, sem dúvida. Fumaça, pessoal, em geral, é um poluente atmosférico. Quando se faz queimada, né, aí nas matas, queima lixo, essa fumaça é matéria, sim, tem massa e ocupa volume. A água, sem dúvida, é matéria, sem dúvida. Raio do sol é matéria? Não. Esse raio do sol corresponde à energia luminosa. Então, esse raio do sol não é matéria. Folha de papel, claro que é, com certeza. Dor não é matéria, porque dor é uma sensação. O ar, com certeza, é matéria, porque o ar ocupa lugar no espaço. Quando você sopra um balão, ele vai inflar, então o ar ocupa lugar no espaço. E fogo é matéria? Não. O que é o fogo? É a manifestação da energia que vem de uma combustão. Então, no caso, na questão 5, sal, fumaça, água, papel e ar são exemplos de matéria, ok? Os demais, não. Vamos para a questão 6, né? A questão 6 fala o seguinte: você está sentado no interior de um ônibus em movimento e, de repente,
ele freia bruscamente, projetando você violentamente para frente. Isso ocorreu graças a uma propriedade geral da matéria, denominada, como é que chama essa propriedade? Que o corpo tende a permanecer no seu estado. É inércia, não é? Então, no caso aí, é a alternativa A. Tranquilo, né, gente? Sossegado. Bom, nós vamos agora fazer a questão 7. A questão 7 fala o quê? Vamos ver? Então, em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus e do álcool é 78 graus. Então, se eu colocar água para ferver e álcool, né, recipientes fechados, a água vai atingir 100 graus na ebulição e o álcool não vai ultrapassar 78 graus. Né? Então, aí eu tenho 2 pontos de ebulição. Com base nos dados do texto, cite e classifique, é para dizer se a propriedade é geral ou específica da matéria, né? E qual é a propriedade que distingue essas substâncias? Então, pessoal, lembra que eu expliquei na última aula? Ponto de ebulição é propriedade geral ou é específica? É uma propriedade específica da matéria. Então, ponto de ebulição, lembra? Fusão, que mais? Solubilidade são propriedades específicas da matéria. Ele quer que você coloque mais uma coisa. O ponto de ebulição, né? O que distingue as substâncias? Qual a propriedade? Propriedade específica que é ponto de ebulição. Certo? Ok? Então é isso aí. Ele queria isso. Se indicasse qual a propriedade, se era geral ou se era específica da matéria. Ok? Vamos agora para a questão 8, que traz um texto aí. Vamos ver? No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Comente as definições de matéria, corpo e objeto. Se estão de acordo com os conceitos químicos, é para que nós possamos julgar aqui se as afirmações estão de acordo. Então, vamos lá. Matéria é o mármore. Ok, né? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá ok? Sem dúvida, né? Então, essa afirmação 1 aí, tá ok. Ela é correta, verdadeira. 2, corpo é o bloco retangular de mármore. Ok. Corpo só que tem um detalhe, né? O corpo é uma extensão da matéria que não tem uma aplicação definida. Então, essa afirmação 2 aqui, pessoal, ela é falsa. Por quê? Porque corpo, tudo bem, eu concordo com você. Corpo é uma porção limitada de matéria. Tá certo? É uma porção, né? Só que ela não tem uma aplicação específica para uso. Lembra que eu mostrei na última aula aquela imagem? A árvore, exemplo de matéria. Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. O tronco da árvore era o corpo. Se eu pegasse esse corpo, modificasse, fizesse uma cadeira, uma mesa, aí eu tinha uma aplicação específica. Então, essa afirmação 2 não está de acordo com os conceitos que nós vimos na química, tá? E 3, objeto, né? Objeto é uma porção de matéria? Não. O que é objeto? É o corpo que foi trabalhado e tem uma função, uma utilidade específica ao homem, né?
Portanto, a afirmação 3 também é incorreta, não está de acordo com os conceitos da química, tá? Questão 9. Quando medimos quantidade de matéria de um corpo usando a ideia de quê? Como é que você consegue medir uma quantidade de matéria em um corpo, né? Como é que eu posso medir essa quantidade de matéria em um corpo? Me fala aí. Pois bem, medimos quantidade de matéria de um corpo usando a ideia de. Então, quantidade de matéria é massa, não é? Quando eu falo extensão, é volume. Então, quantidade de matéria, nós estamos tratando de massa. A quantidade de massa, ela é fixa. Então, a resposta é peso e massa. Só que peso, na verdade, depende da gravidade, né? Então, peso é a massa vezes a gravidade. Então, quantidade de matéria, a gente tem ideia, né, de massa e peso. Se falasse extensão, seria massa e volume, tá ok? No caso aí, dessa questão, então ficaria alternativa C, peso e massa. Lembrando que esse peso, você vai depois ver na física que ele está ligado à força gravitacional. Então, o peso tem a ver com a gravidade, ok? Vamos para a questão 10. A questão 10 fala o seguinte: inércia é a capacidade que dois corpos têm, né? O que é inércia? Inércia é o quê? Ok? É isso? Agora a questão 11. A massa de um corpo é medida com o quê? Como é que você mede massa, né? Nós usamos aí a balança, não é isso? Então, a balança, ela é específica para calcularmos a massa. Questão 12. A questão 12 traz o seguinte: a que propriedade geral da matéria se refere cada afirmativa abaixo? O pão foi partido em migalhas. Então, se eu dividir o pão, que princípio é esse? Como é que chama o princípio? Princípio da divisibilidade, né? Da divisibilidade, de fragmentar. Lembra que nós explicamos na aula? Minha mãe bebeu 2 litros de água hoje. Então, litro aí é volume, não é isso? Ok. O arco da flecha retorna à forma original. Que propriedade que é essa? Nós trabalhamos. Chama-se elasticidade. Lembra disso? Então, a propriedade geral 1 é divisibilidade. A 2, no caso, seria volume. A 3, a C, elasticidade. E a D, ele fala que o comediante aí tem aproximadamente 100 quilogramas. Então, a propriedade, no caso aí, é massa. Então, A, divisibilidade. B, volume. C, ele traz a elasticidade. E D, nós estamos tratando da questão da massa, né? Agora vamos para a questão 13. A questão 13 falou o seguinte, né? Qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupar no espaço é denominada. Então, ele quer saber
se uma substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço, o que que é? No caso aí, corresponde a quê? A matéria, né? Que ela possui massa e ocupa lugar no espaço, tá ok? Então, a 13 aí fica a alternativa C, não é isso? Agora, vamos para a questão 14, né? Com base no conceito de matéria, julgue os itens em verdadeiro ou falso. Toda matéria é formada por partícula? Sim, né? Não são partículas? Prótons, nêutrons e elétrons, correto? As partículas estão paradas a todo tempo e ao acaso? Estão paradas, pessoal? Lembra que tinha na nossa aula passada uma imagem que o sólido movimentava um pouquinho? Então, não tem partícula parada em repouso, né? Elas estão sempre movimentando. Portanto, essa afirmação aqui ela é falsa. As partículas têm capacidade de se atrair ou repelir? Sem dúvidas. Partículas de cargas iguais, elas se repelem. Partículas de cargas opostas se atraem. Por isso que eu expliquei que o átomo ele tem núcleo e tem eletrosfera. Lembra que eu expliquei que os elétrons estão circulando ao redor do núcleo? Porque esse núcleo ele é positivo e o elétron é negativo. Então, existe uma atração aí. Então, elas têm sim, depende da partícula, tem a capacidade de se atrair ou repelir. Verdadeiro. Em um gás, a atração entre as partículas é grande e intensa? Será que é? Como é que é o gás que eu expliquei? Ocupa todo o volume, tem alta energia. Se o gás ocupa todo o volume, é porque não existe uma atração grande entre as partículas do gás. Então, é falso. Em uma matéria sólida, a atração entre as partículas é intensa, sem dúvida. Lembra daquela imagem? Sólido está bem juntinho e bem coeso. Líquido um pouco mais distante. E gás mais distante ainda. Então, o sólido, né? As partículas têm uma atração intensa, muito intensa. Nem tudo que existe no mundo é constituído de partículas. E aí? Nem tudo em que contexto será? Se for tudo relativo à massa, é falso. Toda massa é composta por partícula, né? Então, é falso. Quando maior for a temperatura, maior também vai ser o movimento das partículas. Você acha que isso influencia? Então, aqui, quanto maior for a temperatura, maior também os movimentos das partículas, com certeza. Imagine uma água fria, tá tranquila. Você começa a aquecer essa água, começa a ferver e a pular. Esse vapor sai, ou seja, quanto mais eu aquecer, maior será a energia, né? O grau de movimentação, tá certo, verdadeiro. Em um líquido, a atração entre as moléculas é menor que a de um gás? Então, vamos lá. Sólido bem juntinho, a atração mais intensa. Líquido um pouco mais distante, atração menos intensa. Mas o gás é o que tem menor atração de todos. Então, a afirmação aqui é falsa. Falou que o líquido tem atração das partículas menor que um gás. Portanto, a afirmação é falsa, tá ok? Vamos lá agora para a questão 15. A questão 15 aí, né? Traz um recipiente que tem volume, ele está graduado, né? Observe aí, 10 centímetros cúbicos, 20, 30, 40, 50, né? E aí ele fala assim, a matéria possui propriedades que podem identificar ou somente quantificar a existência. Com base na figura, determine. Ele quer que nós indiquemos a
aproximadamente o volume em ml do peixe. Ou seja, ele quer saber a extensão do peixe, o espaço que o peixe ocupa. Lembra que na última aula nós fizemos uma imagem lá que tinha uma pedra dentro da proveta, da água? Aí eu tinha água inicialmente, era 50 mililitros. Ao colocar a pedra, foi para 75 mililitros. Quando colocou a rocha, a pedra, o volume subiu. Subiu por quê? Porque existe um princípio aí, que chama princípio da impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, é o mesmo caso do peixe aqui, ó. Sem o peixe, ocupou aqui 30 centímetros cúbicos. Pessoal, eu vou te contar uma coisa aqui. 30 centímetros cúbicos corresponde a 30 mililitros, tá ok? 1 mililitro é 1 centímetro cúbico, tá? Quando colocou o peixe do recipiente aqui, de 30 que estava aqui inicialmente, ó, ele saltou, ele quer aproximadamente, né? Então foi para aproximadamente, eu calculo aqui, que é algo próximo de 45 centímetros cúbicos. Ora, se era 30 e saltou para 45, né? Isso quer dizer que o volume do peixe é quanto que subiu. Então, o peixe deve ocupar aí aproximadamente 15 centímetros cúbicos de volume. C. Identifique e classifique a propriedade que justifica o deslocamento dessa água. Como é que chama a propriedade, pessoal? Chama-se impenetrabilidade. Então, é a propriedade de dois corpos não ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E é para conceituar. Vamos conceituar aqui como, né? De que jeito? Dois corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço, ou o mesmo espaço, como preferir, ao mesmo tempo. Então, esse princípio aqui, no mesmo momento, no mesmo tempo, ok? Então, é isso aí. Certinho, então, gente? Nós concluímos, então, aqui a nossa aula, né? Concluímos a correção da lista. Eu quero, de novo, agradecer a vocês, tá? Muito obrigado. Um abraço a todos. Tudo de bom. Até mais, gente. Valeu, hein? Muito obrigado. Até mais.